Olá, como que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Tati Nobre, esse é o QG Esposas e é uma alegria falar com você. Nós estamos aqui na nossa live semanal e hoje nós vamos falar sobre você não é a chefe nem a mãe do seu marido. E eu sei que isso parece tão óbvio, mas eu costumo falar. Por que as coisas mais óbvias a gente não pratica, não é mesmo? Eu vivo me perguntando e eu vivo também pensando, será que eu tô querendo ser a mãe do meu marido? Será que eu tô querendo ser a chefe do Thiago? E por que eu quis trazer isso logo já de cara? Porque assim, normalmente não, naturalmente, nós já nascemos mandonas. É algo que ninguém precisa ensinar. A gente sabe mandar e manda muito. E se deixar, a gente manda no cachorro, manda no marido, manda nos filhos, e manda no vizinho, manda em todo mundo. Em todo mundo. Só que existe uma questão muito importante. O homem, dependendo do jeito que a gente fala, ele se sente desrespeitado. E qual é o grande problema do seu marido se sentir desrespeitado? Você vai estar infringindo uma regra primordial masculina. Então, eu não estou falando aqui que o seu marido tem que mandar em você. Eu acho que ninguém tem que mandar em ninguém. Vocês dois juntos são um conjunto bacana. Você tem as suas particularidades, as suas qualidades, suas fraquezas, e ele é a mesma coisa. E vocês não precisam se completar. Ninguém mandar em ninguém. Mas a gente acaba fazendo. Sempre a gente acaba fazendo isso. E em quais situações que a gente faz isso, por exemplo? Se o seu marido deixa a toalha molhada em cima da cama, é porque provavelmente na casa da mãe dele isso acontecia uma mágica. Ele saía para trabalhar de manhã, tomava banho, deixava a toalha molhada em cima da cama e, de uma forma totalmente inesperada, ela aparecia à noite seca no banheiro. É uma coisa impressionante. Mas por quê? Porque a mãe dele fazia isso. Então, ele provavelmente vai trazer isso para sua casa também. Não é o caso do Thiago, mas é o meu caso. Eu que deixo a toalha molhada e espalhada. Enfim, mas eu vou melhorar, prometo. Essa é uma das situações. Então, assim, não existe problema em você mimar o seu marido. A gente vai ter uma live, um vídeo falando só sobre mime o seu marido. E chama Ai, que mimado, até baseado num dos áudios que eu compartilhei no grupo do QG. Mas existe uma diferença entre mimar o marido e tratá-lo como filho. E você precisa saber essa diferença. Porque você é a mulher dele, você não é a mãe dele. Porque uma mãe, ela faz o quê? Uma mãe, ela protege, ela põe no colo, ela faz as vontades, ela educa. Não é o nosso papel, concorda? É claro que é natural, se às vezes seu marido estiver fazendo alguma coisa que não seja bacana, você alertá-lo quanto a isso, né? Olha, não foi bacana, eu não gostei, eu achei que não precisava ser daquele jeito. Fica calmo, enfim. Mas é alertar, não é educar, tá bom? Essa é a diferença. E aí as coisas estão tão bagunçadas hoje em dia que a gente quer tratar o nosso marido como filhos e a gente quer que ele nos proteja. Ou seja, a gente faz um negócio de um jeito e espera receber de outro jeito. E sim, gente, vocês vão ouvir uns latidinhos. É porque eu tô com 4 filhotinhos aqui em casa. E eles resolveram participar. Enfim, vamos lá. É a vida como ela é. E só um adendo aqui que eu acho muito importante: é o seguinte. Esses dias, uma das esposas falou assim para mim: Tati, você chama muito a nossa atenção. Eu entrei no grupo porque eu achei que era um lugar onde eu podia falar mal do meu marido. Então, assim, ó, se você tá vendo esse vídeo, é a primeira vez que você tá me ouvindo falar, eu já vou falar uma coisa para você. Aqui no QG Esposa, a gente não fala mal do marido e a gente não alimenta os defeitos dele. Por que a gente não faz isso? Porque isso não ajuda, não resolve em nada. A gente acredita no quê? A gente acredita que se a gente trouxer à tona as nossas dificuldades, trouxer à tona aquilo onde a gente pode ser melhor, aí sim, com a nossa mudança, a gente consegue refletir isso no nosso marido
e aí ele consegue fazer alguma coisa diferente, tá bom? Então, é só mesmo para deixar isso claro para vocês, porque às vezes as mulheres acham que eu pego muito no pé, que você chama muita atenção e não é assim. Então, eu entendo que um crescimento ele existe através de uma coisa chamada confronto e conforto. E o que é isso? Eu tô aqui, pode contar comigo, porque vocês precisarem, seja a hora que for, eu tô com vocês, salvar o seu casamento ou proteger o seu casamento para que você não precise salvá-lo, faz parte do meu chamado, isso me comove. Então, o seu sucesso, sim, é o meu sucesso. E se você estiver triste no seu casamento, sim, eu fico triste com isso. Mas não é na zona de conforto que a gente cresce. Não é passando a mão na cabeça que as coisas vão mudar. Então, eu tenho certeza que já tem um monte de gente aí ao seu redor falando do quanto, ó, tadinha de você, o quanto seu marido não vale nada, e você é uma coitada. Enfim, a gente sempre tem uma amiga mais dramática. Então, eu não vou fazer isso, tá bom? Não é o meu papel. Então, voltando, que a gente não é mãe do nosso marido, coloque o seu marido no lugar dele, de marido. Ele é o seu marido. É ele que tem que te proteger, é ele que tem que cuidar de você. E sim, a gente vai ter uma live falando sobre submissão, porque eu acredito no poder da submissão, mas não nessa visão contorcida que você pode estar pensando. Eu acredito na submissão verdadeira, tá? Mas isso é uma coisa, um assunto muito longo para um outro áudio. Não é para esse áudio de agora. Então, o que eu quero continuar falando para vocês é o seguinte: o seu marido, ele tem que ocupar um papel dentro da sua casa. E com certeza não é um papel de filho, e principalmente um filho mimado, tá bom? Então, sim, faça as coisas pelo seu marido, cuida dele com muito carinho, mas lembra que ele não é o seu filhinho, tá legal? Porque se você tratar ele como seu filhinho, você não vai poder depois querer que ele tenha uma atitude de homem, tá? É simples assim. Então, já descartamos essa possibilidade, você não é a mãe do teu marido, então você não precisa ensiná-lo, você não precisa fazer as coisas por ele, e você pode se posicionar apenas como esposa. E o segundo ponto, você não é a chefe do seu marido. Você não é paga para dar ordens ao seu marido para que ele execute um bom trabalho. E quer ver eu ficar doida? Eu falei que ainda bem que eu não ando com uma vassoura embaixo do braço, porque senão eu tenho vontade de dar uma vassourada em algumas esposas que tratam o marido com grosseria. Isso me deixa extremamente irritada. É claro que eu também, se eu vejo maridos tratando as esposas com grosseria, isso também me incomoda, ok? Eu acho que as pessoas têm que se tratar com muito respeito. E eu não estou falando que os chefes, eles tratam os funcionários maus. Não é isso, tá? Mas é porque, às vezes, a gente estipula metas, coisas que os nossos maridos precisam fazer, e a gente quer que eles cumpram. A pior meta de todas que eu já vi é a gente terceirizar a nossa felicidade para o nosso marido, como se fosse uma meta que eles precisassem bater no final do mês. Então, por exemplo, olha, o mês está começando e você tem uma meta aqui para bater, eu quero 30 dias de felicidade full time. E a gente terceiriza a nossa felicidade para o nosso marido. E a gente cobra e exige dele. Você não está dando resultado. E não funciona assim, um relacionamento não é assim, não é feito com base em cobranças desse jeito. Então, você não precisa mandar no seu marido. Volto a repetir. Se o seu marido está em desalinho, está em desacordo, está acontecendo alguma coisa que você não... Tati, não está bacana, eu acho que ele podia participar, me ajudar um pouco mais em casa. Não é mandando nele que você vai conseguir ter bons resultados. Mesmo porque tanto o tom de voz de mãe, quando a gente assume um papel de mãe para corrigir, ou o papel, quando a gente assume um papel de chefe do nosso marido para cobrar, esses dois tons de voz, eles não são eficazes. Ou seja, quando a gente muda o nosso tom de voz para um tom de cobrança, o nosso marido, a gente já perde a razão. Ele já não dá mais ouvido. Em contrapartida, se você espera um pouquinho,
deixa o tempo passar, esfria a sua cabeça, digere aquela informação. E aí depois você, por exemplo, vira para ele e fala, olha, seria muito legal se você também me ajudasse um pouco mais em casa. É uma sugestão. Gente, nós somos mulheres. Será que eu preciso ensinar para vocês que a gente sabe usar o tom exato, na hora exata, para pedir aquilo que a gente quer? Não, né? Não preciso, né? Então, saiba sugerir para o seu marido alguma coisa que você queira, com um tom de voz correto. E aí você vai ver que os resultados são muito melhores do que se você mandar o seu marido fazer, ou do que você ter um xilique, brigar com ele, quase falar para ele que ele vai ter que ficar de castigo. E, inclusive, tem esposas que deixam o marido de castigo, que dá gelo, ou então, vai ficar uma semana sem sexo. Gente, por favor, por favor. Então, aqui no QG Esposa, a gente não faz greve de sexo, eu já tô avisando. Se você tá com algum problema com sexo e você não quer fazer sexo com seu marido, você vai tentar buscar aí para entender o porquê que isso tá acontecendo. Tá legal? Mas não usa isso como arma para conseguir o que você quer ou como punição caso você não consiga. Tá legal? O sexo é uma coisa bonita demais, pura demais, legal demais e importante demais no seu casamento para você usar isso como ferramenta de troca. E sim, a gente vai ter uma live só falando sobre isso. Então, só para retomar, você não é a mãe do seu marido. E se você não é a mãe do seu marido, e se você também não é a chefe do seu marido, quem você é? Você é a mulher do seu marido. Você é a esposa dele. Então, qual é a essência dessas palavras? Então, como mulher, você tem uma força que só você tem. Uma habilidade que só você tem. Você tem um dom de trazer paz aonde o seu pé pisar, desde que você queira. Então, eu conheço muita mulher que é barraquenta, muita mulher que gosta de briga, mas que não seja o seu caso. E se você é assim, busca ajuda. Busca ajuda porque isso não traz benefício nenhum, nem para você, nem para o seu casamento, nem para sua família, enfim. Muito menos para o seu lar. Então, como mulher, você tem que se cuidar. Eu vejo muita gente falando que eu não tenho tempo de me cuidar, de cuidar do meu cabelo, cuidar da pele, de me trocar. Mas eu estou cuidando muito bem do meu marido, estou cuidando muito bem dos meus filhos. E o que eu vou te dizer é, se você os ama, mas não se cuida, você não está amando eles na sua essência. Por quê? Você gosta de ver alguém mal arrumado? Você gosta de ficar perto de alguém que não está cheirando bem? Não falando que está cheirando mal, mas assim, não é gostoso quando você está perto de alguém que está perfumado, que está arrumado? Então, o marido também gosta disso. Então, se cuida. Seja amiga do seu marido. Para de achar que ele é o seu inimigo. Ele não é o seu inimigo. Mesmo que vocês tenham divergências, vocês estão juntos para cumprir um propósito. Vocês estão juntos para crescer, para evoluir, para um cuidar do outro, para um ajudar o outro a ser feliz. Então, vai com calma, né? Tenha bom humor. As pessoas perguntam para mim, Tati, qual é o segredo de estar casada há 13 anos e ainda estar feliz com seu marido? Peraí que eu vou responder. O segredo é bom humor. Então, eu e o Thiago, a gente é muito bem humorado. Às vezes até me dá uma raiva, porque tem vezes que eu quero discutir. Quando eu estou na TPM, eu quero discutir, eu quero ter DR, eu quero ter um momento de sofrência. E aí ele fala, tá bom. Ele concorda com tudo. Ou então, se ele tá vendo que eu tô caçando isso desde a hora que eu acordei, isso tudo é muito raro, gente. É algo realmente hormonal. E aí, uma vez ele tava chegando, vi que ele abriu a porta e não entrou. Eu pensei, ué. De repente ele jogou uma caixa de bis pela porta. Olha, tipo, domando a fera antes de entrar, né? Então, assim, a gente tem muito bom humor. Eu costumo brincar que raramente, nesses anos todos, foram pouquíssimas as vezes que os dois estavam decididos a discutir e aí a discussão aconteceu. Mas, em 99,8% das vezes, quando um não quer discutir, o outro leva no bom humor, dá uma tiradinha de sarro, dá um beijinho e aí as coisas ficam tudo bem. Então, bom humor é fundamental, mesmo porque o bom humor é o antídoto contra
depressão, mau humor, reclamação, enfim. E ninguém gosta de ninguém chato reclamando do lado, não é mesmo? Então, seja amiga, seja companheira, seja mulher, seduza o seu marido. Eu vejo mulheres que ficam horas escolhendo um filtro do Instagram para outras pessoas verem e quando o marido chega em casa, ela tá de qualquer jeito, né? Não faz muito sentido. Então, como mulher, seduz o seu marido. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Peço desculpas pela tosse, ainda tô um pouquinho, tô me recuperando. E semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo grande, seja a esposa do seu marido, não a mãe, nem a chefe. Beijo.